Bom dia, mulheres de Deus. Hoje é dia 9 de abril e vamos para mais um devocional de mulheres. E o devocional de hoje está baseado no versículo de Lucas, no versículo 21, do capítulo 21, do versículo de 1 a 4, que diz assim: o quanto ele tem de você. É o nosso título hoje do Devocional de Mulheres. E o versículo diz assim: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. E agora a gente vai fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos, de podermos, Senhor, dedicar esse pequeno espaço, Pai, para Ti. Usa-me, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai, para que essa palavra seja passada a todos os corações que vão escutar essa palavra. Que ela entre como uma flecha, Senhor, no coração de todas essas mulheres e de todos que puderem chegar até esse vídeo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Eu me chamo Sônia e aqui, em mais um dia, 9 de abril, que a gente vai estar falando o quanto Ele tem de você no nosso devocional de mulheres. E diz assim: a viúva pobre amava o Senhor o suficiente para entregar no templo tudo o que tinha. Apesar de os ricos terem ofertado uma quantia maior, ofereceram apenas o que não lhes faria falta. Isso revela que seus corações estavam mais preocupados com o acúmulo de riquezas do que com a sua devoção a Deus. Então, diante desse pequeno texto, a gente já vê o que verdadeiramente importa para o Senhor, né? Porque no versículo de Lucas, no versículo do capítulo 21 de Lucas, Jesus diz que aquela mulher, aquela viúva pobre, ela estava entregando exatamente tudo que ela tinha, enquanto os ricos estavam simplesmente entregando uma parte do que lhes sobrava. Então aqui o Senhor está falando de quê? O Senhor não está falando verdadeiramente do dinheiro, da moeda, mas Ele está falando aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração, estará também o teu tesouro. E o coração desta viúva estava verdadeiramente no Senhor. Porque o que ela tinha, ela entregou. E mais adiante, a gente vai entender isso. Que diz assim: tendo essa história em mente, eu gostaria que você refletisse sobre algo. Qual tem sido a dimensão da sua entrega? Qual tem sido, mulher, a dimensão da tua entrega? O que é que tu estás depositando aos pés do teu Senhor? Porque muitas vezes a gente acha que entrega tudo, né, ao Senhor. E muitas vezes a gente só entrega uma parte daquilo que a gente acha que é o tudo para o Senhor.
Mas às vezes a gente não entrega as nossas preocupações, às vezes a gente não entrega os nossos medos, as nossas ansiedades. E o Senhor não quer uma parte da tua vida. Ele quer que você entregue tudo. Assim como aquela viúva fez, aquela viúva pobre. Ela não pensou no amanhã. Ela simplesmente entregou tudo que tinha. Ela depositou a confiança total dela ali. Então, para o Senhor, a entrega dela teve valor. Não pelo dinheiro, mas porque ela só tinha aquilo ali. E ela não reteu, ela entregou. Que seja comigo e com você. Que a nossa entrega seja total. Que a nossa confiança seja total. Que a gente não precise entregar uma parte e reter outra. Porque o Senhor não quer nada pela metade. Ele quer uma entrega total. Minha e sua. E mais adiante você vê. Você tem oferecido ao Pai apenas o que não lhe faz falta? Voltando um pouquinho que eu pulei aqui. Qual... Que eu falei, toda essa história em mente, eu gostaria que você refletisse sobre algo. Qual tem sido a dimensão da sua entrega? Parei aqui. Não me refiro a dinheiro ou bens materiais, mas ao seu coração, que foi o que eu falei há pouco. Você tem oferecido ao Pai apenas o que não lhe falta? Que é muito bom, né, gente? A gente oferecer aquilo que não faz falta a gente. Agora, o difícil é a gente não ter, ou só ter aquilo e a gente dá tudo. Isso sim é que prova o quanto nós somos dependentes, né, do Senhor. Você tem oferecido ao Pai apenas o que não lhe falta? Por vezes, damos ao Senhor apenas alguns minutos do nosso dia, enquanto gastamos horas nas redes sociais. Escolhemos seguir somente alguns de seus mandamentos e ignoramos aqueles que nos desagradam. Como pedir perdão ou confessar pecados? Dizemos que confiamos em sua soberania, ao mesmo tempo em que insistimos em nos preocupar com aquilo que não podemos controlar. Então, aqui ele está dizendo que muitas vezes nós só oferecemos parte, né? Às vezes nós não entregamos só pela metade. Muitas vezes nós não oramos, muitas vezes nós não jejuamos, muitas vezes nós não lemos a palavra, porque não é agradável, né? Não é agradável. E muitas vezes também as nossas preocupações, as nossas ansiedades, nós também não entregamos a Ele. Ficamos no controle, né? Insistimos, né? E não entregar tudo ao Senhor e deixar que Ele tome conta e direcione as nossas vidas. Nós retemos aquilo que não é necessário entregar ao Senhor. Mas quando a gente se coloca na brecha, a gente tem que entregar tudo sim a Ele. Inclusive, depois que a gente entrega, a gente tem que descansar, para que a gente possa fazer a entrega bem feita. Porque também não adianta entregar e ficar na preocupação. E aqui ele deixa claro que ele não dá valor. Você entregar apenas o que não lhe faz falta. Hoje eu convido você a agir como aquela viúva pobre que decidiu entregar tudo, ainda que parecesse pouco se comparado aos outros. Há uma frase atribuída a John Bunyan, eu acho que é assim, que diz: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Aleluia, glória a Deus. Vocês receberam essa pequena frase
Vou repetir para que vocês segurem ele e guardem no coração. Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Eita, aleluia, glória a Deus. Às vezes o silêncio, mulher, você está entregando muito mais do que belas palavras, que belo discurso. É assim que o Senhor está dizendo. E acredito que a mensagem central dessa frase se aplique perfeitamente a todas as esferas da nossa vida. Não foque na aparência. Mire na sinceridade, devoção e entrega genuína. Lembre-se, autoridade e unção são as marcas daqueles que não se limitam a dar metade de si, mas oferece sua vida a Cristo por inteiro. Então ele está dizendo aqui, mulher, para mim e para você, que autoridade e unção é entrega verdadeira e de coração. Não é entrega pela metade. Não é entrega do que não te falta. Então que eu e você hoje possa entregar verdadeiramente ao Senhor tudo que você tem. Foi assim que a viúva fez. A viúva pobre foi lá e entregou tudo que ela tinha. E o Senhor disse verdadeiramente: você está me entregando tudo que tem. Então que eu e você possa ser essa viúva hoje, que deposite nos pés do Senhor tudo que nós temos. E se você só tem o seu coração, é o suficiente para o nosso Pai. É o suficiente. Isso basta. Amém. Que vocês tenham um bom dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.